Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos à cerimônia de lançamento do novo arranjo de pesquisa e inovação, serviços, produtos, aplicações e conectividade no espaço, NapSpace. Os NAPs representam uma estratégia fundamental no ecossistema de ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento do Paraná. Eles surgem por meio de articulações entre universidades, empresas, governo e a sociedade civil organizada, com o objetivo de promover a coprodução de conhecimento e inovação sob a articulação da Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná. Para contextualização sobre a estratégia dos NAPs e sua relevância para o Estado do Paraná, convidamos para fazer uso da palavra o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fundação Araucária, Luiz Márcio Espinosa. Bom dia, boa tarde a todos, todas. Eu não vou deixar de dizer a mesma coisa que eu disse de manhã, né? Não sou pé vermelho, mas de coração totalmente vermelho, né? Então, sempre muito gostoso estar aqui em Londrina, fazendo mais uma entrega, né? Essa entrega em especial, eu até acho, viu, Alex e Cris, que a gente devia deixar de chamar NapSpace e chamar Nap Resiliência. Faz quanto tempo? 1 ano e meio, 1 ano e meio. Então, esse NAP aqui surge realmente daquela fibra resiliente da região norte do Paraná, em especial do Alex e da Cris, né? Eu acho que os dois, o Alex ainda estava na prefeitura, né, Alex? Quando começou a pensar nessa malvadeza, e a Cris aí, né, com esse trabalho de articulação, né, para caracterizar no que nós, na Araucária, entendemos como sendo um NAP, um novo arranjo de pesquisa e inovação. Então, conectava de um lado, a hora que corria para o outro lado, desconectava, voltava. Então, depois de 1 ano e meio, para nós é uma grande alegria poder lançar o NapSpace. Eu vou rapidamente aqui contextualizar, né, já agradecendo aí a presença do prefeito, sempre, né? Para nós é sempre uma honra poder contar com a sua presença e com o seu apoio, né, contínuo aí em tudo que a gente tem desenvolvido. O Alex, grande parceiro, antes na educação, depois na transformação digital e modernização, agora é IA, só quer falar de IA conosco, né? Nossa querida representante da Casa Civil aqui na região, Cris, os nossos colegas todos. Então, sejam bem-vindos. O Ivo lá, membro do nosso conselho da Fundação Araucária, obrigado pela presença de todos. Acho que tudo inicia para nós, né, nessa ideia de NAPs, de um compromisso assumido em 2019 com o plano de governo, né, do Estado, renovado em 2022 para 2026. Se vocês olharem o plano de governo do Estado, a essência, pelo menos do que diz respeito para nós da ciência e tecnologia, é tornar o Paraná mais moderno e inovador, né? Isso para nós se tornou um mantra, né? Disparou aqui, meu Deus. Se tornou um mantra, né? E nós fizemos um trabalho em final de 2019, 2020, de desdobrar essa máxima em algumas diretrizes específicas da Fundação Araucária. Então, são 9 essas diretrizes e, em suma, o que a gente precisa fazer até 2026 é transformar o sistema de ciência, tecnologia e inovação do Estado um bem comum. Por trás tem, na verdade, um prêmio Nobel aí, né? A ideia de commons. A população, a sociedade, entender que o sistema de ciência, tecnologia e inovação pertence a ela e a ela deve servir. Então, esse tem sido o nosso esforço, né? E as diretrizes da Fundação Araucária, desde 2019, têm trazido isso. No final, o que a gente quer é o compromisso de criar riqueza e qualidade de vida através da ciência, tecnologia e inovação. Quando a gente fala em criar riqueza, a gente está falando de emprego e renda. Quando a gente fala de qualidade de vida, essencialmente desenvolvimento sustentável, os ODS, né? Então, para nós, esse é a racional por trás do nosso trabalho desde 2019. Para realizar essa tarefa, nós criamos 3 instrumentos, né? O conceito de NAPs, propriamente dito, que é o que está sendo lançado hoje, a Araucária, que é uma plataforma digital,
que permite justamente dar suporte ao funcionamento dos NAPs, e o Rotas 2040, que é a nossa bússola para onde a gente tem que ir. Lembrando que o Rotas 2040 ele foi feito de forma participativa. Então, dentro do Rotas 2040 tem exatamente o que a região de Londrina, região norte do Paraná, capital do interior, é isso, prefeito? Ele já elevou, viu, Alex? O Alex em Curitiba me corrigiu, que eu falei, vou para o interior. Não, você não vai para o interior, você vai para a capital do norte do Paraná. Daí o prefeito acabou de me corrigir de novo, você está indo para a capital do norte do interior. Tá? Do interior do Paraná. Vai ser do interior do Brasil já já. O Rotas 2040 é isso, é um compromisso nosso de desenvolver ciência e tecnologia de acordo com o que cada região entendeu que melhor lhe desenvolveria, melhor lhe apropriaria. Então, a gente tem um caderno específico, prefeito, da região de Grande Londrina, para cada uma dos grandes ecossistemas, específico, dizendo aonde a gente coloca recurso. Né? Esse caderno, a gente até convida que a região sempre atualize. Isso é dinâmico, como qualquer planejamento. Então, poder contar com a prefeitura nesse esforço de olhar esse planejamento, inclusive nos direcionar, é muito precioso, porque é ali que a gente está colocando o recurso. É ali que a gente está colocando os nossos esforços. Esses 3 instrumentos, de forma articulada e integrada, visam, essencialmente, mobilizar e integrar os ativos de ciência, tecnologia e inovação do Paraná para atender as demandas da nossa sociedade. Né? Lembrando que a Fundação Araucária, assim como as demais fundações de amparo do país, hoje nós somos em 27, né? 26 estados e o Distrito Federal, nós somos uma exceção, nós somos público de direito privado, as demais são públicas. Isso nos dá, digamos, uma grande vantagem de poder trabalhar de forma mais direta com outros parceiros que a gente pode captar mais recursos. Né? Mas, essencialmente, a gente trabalha com chamadas públicas e processos de inexigibilidade. O NAP que vai ser criado hoje, ele é criado através de um processo de inexigibilidade. Por quê? É único. O que está sendo feito aqui não foi feito e não existe no país. Então, o NAP Space, ele é uma organização, uma proposta única que foi possível de ser desenvolvido por causa das características da região norte do Paraná. Os ativos de ciência e tecnologia que se concentram aqui no norte do Paraná. Em grandes números, né, em 2024, nós tivemos aí a responsabilidade de gerir um pouco mais de 300 milhões, boa parte desses recursos do governo do Paraná, pelo Fundo Paraná, quase um programa, mais de um programa por semana sendo lançados. Fico feliz em saber que quantos, Cris, foram aqui? Acho que você me trouxe o número de... 25% do edital de evento que foi lançado há umas 3, 4 semanas, estão aqui na região norte do Paraná. Então, fico muito feliz em saber que vários desses programas têm uma forte concentração aqui. Temos aí o carro-chefe da Fundação, a gente é reconhecido nacionalmente pelo número de bolsas que a gente cede. Então, hoje, chegando, no ano passado, a quase 7.700. A gente atua em 3 grandes frentes, né, suporte a projetos de ciência e tecnologia, formação de pesquisadores e disseminação da ciência, tecnologia e inovação. O NAP Space, ele articula as três coisas. É um projeto de pesquisa, um grande projeto, é um programa de pesquisa, na verdade, forma pesquisadores e tem aí o compromisso de entregar para a sociedade soluções efetivas. Só para vocês terem uma ideia, né, esse também é uma grande foto do Paraná, que nos destaca nacionalmente, é a distribuição dos ativos de ciência, tecnologia e inovação no Estado. Nós temos 7 universidades estaduais, 4 universidades federais, um Instituto Tecnológico Federal e várias outras ICTs, instituições que fazem pesquisa, com um grande diferencial, disperso em todo o território. Né? Então, hoje, a gente tem mais da metade dos municípios do Paraná tem alguma presença de uma das nossas universidades, porque elas são, em boa parte, multicamp. Né? Aqui, eu acho que até muito desse esforço aqui é reflexo do trabalho do Alex, né? O Alex sempre foi um defensor,
principalmente junto ao TFPR, hoje o TFPR, né, para essa interiorização. Quantos campi tem o TFPR hoje? 13, né? 13 ou 15? 13, né? Então, isso, gente, coloca o Paraná em destaque. E foi esse cenário aqui que naturalmente surgiu no governo o interesse de alinhar o desenvolvimento regional territorial com a ciência e tecnologia, porque a gente está presente no território em vários lugares. Em suma, para nós, um grande ativo do Paraná, 25 mil doutores. Esses 25 mil doutores estão espalhados no Estado. Esse, para nós, é o principal insumo que nós buscamos organizar, principalmente na forma de redes, assim como o NapSpace, para atender as demandas de desenvolvimento do Estado. Aqui no Brasil, a gente tem uma relação, o Ramiro eu acho que é um pouco mais, mas eu acho que deve chegar entre 80% e 90% dos doutores estão nas universidades, nas academias. O restante está no setor econômico. Lá fora, principalmente nos Estados Unidos, é inverso. Então, isso nos traz alguns problemas, naturalmente, a gente ainda tem um distanciamento do setor econômico. Por outro lado, coloca na mão do Estado um ativo fantástico para desenvolver políticas públicas. Outro elemento muito importante para nós, né, é o contexto dos ambientes promotores de inovação. Aqui, no caso, alguns deles vão ser mobilizados para o NapSpace. A gente tem 18, indo para 22 parques tecnológicos. Londrina, agora a UEL, né, professor, que está representando, prazer em recebê-lo aqui, está justamente lançando o seu, lançou já faz um mês e pouco, não é isso? O seu parque tecnológico, então ele deve ser incluído aqui, né? E essa rede, se vocês notarem, também é um grande diferencial do Paraná. Ela está distribuída na proximidade das nossas universidades. Os outros estados têm isso muito concentrado nas capitais. O Paraná tem isso justamente distribuído. Se a gente considerar incubadoras, aceleradoras, etc., a gente chega a quase 200 ambientes promotores de inovação. Se nós considerarmos 400 é se a gente considerar os espaços makers, daí ele sobe para 400, né? É um ativo fantástico também para quem quer desenvolver ciência, tecnologia e principalmente inovação. Nós olhamos o Estado hoje organizado em 9 ecossistemas regionais de ciência, tecnologia e inovação. Londrina, junto com Maringá, capitaneia, né, o que a gente chama Norte, né? Então, muito do trabalho nosso é ativar, consolidar esses ecossistemas. Nós temos também 12 ecossistemas que a gente chama de temáticos, que são aqueles temas que interessam o Estado como um todo. Agronegócio é de leste a oeste, todo mundo está envolvido porque é a principal economia do Estado. O NapSpace, ele tem centralidade no ecossistema norte, aqui em Londrina, mas ele deve atender o desenvolvimento do Estado como um todo. Então, ele é um ecossistema, é um NAP temático posicionado em Londrina. É importante lembrar que a gente tem, desde 2019, algumas áreas prioritárias, né, definidas pelo governador, pelo Conselho de Ciência e Tecnologia: agricultura, agronegócio, biotecnologias e saúde, energias inteligentes, renováveis e sustentáveis, cidades inteligentes, educação, sociedade e economia. A gente tinha 17 quando a gente entrou no governo. Quem tem 17 praticamente não tem nada, né? Ainda mais com recursos limitados, a gente acaba não atendendo ninguém. Então, essas 5 são as consideradas as verticais, com 2 condicionantes transversais: transformação digital, tudo que diz respeito à indústria 4.0, agro 4.0, saúde 4.0, né? E inteligência artificial, para nós, está dentro de transformação digital. Eu acho que agora, viu, Alex, talvez a gente tenha que trabalhar até no escopo da secretaria, dar um destaque nas áreas prioritárias no CCT para colocar a IA em maior evidência, sabe? Desenvolvimento sustentável são os ODS, os 17 ODS, é responsabilidade da gente desenvolver pesquisa que faça bem para a humanidade. Em suma, é isso, né? O NapSpace, ele se insere naturalmente, né, em transformação digital, tem muita coisa tecnológica, voltado para o desenvolvimento sustentável, e, digamos assim, inicialmente muito ligado à agricultura, agronegócio, e eu diria o rural inteligente, né? Cidades, mas é o rural inteligente também. Então, ele se posiciona
atendendo essas áreas prioritárias definidas pelo governo do Estado. O NAP, na sua essência, o conceito, né, também sem querer detalhar muito, ele é como se fosse uma injeção de ânimo nos ecossistemas de ciência, tecnologia e inovação, nos 9. Ou a gente ativa ou a gente consolida. Então, eles são, na verdade, redes colaborativas de pesquisa, visando criação de riqueza e bem-estar. Para nós, como fundação, é muito importante a gente saber que tem um retorno sobre o investimento feito, quer dizer, a cada R$1 que a gente coloca na pesquisa, tem o melhor impacto possível disso, em criação de riqueza e qualidade de vida. Então, os NAPs, eles estão voltados para isso, né, mobilizando ativos, etc. O que é muito importante, e esse NAP, o NAP Space sendo criado, observa isso. Como rede colaborativa, e eu acho que é o NAP tem sido reconhecido nacionalmente, a gente já ganhou alguns prêmios, né? Mas eu acho que esse é um dos grandes diferenciais. São redes colaborativas formadas por 4 grandes atores. O tradicional é formar só por pesquisadores, né? Então, para nós, foi muito importante envolver nessa rede empresas, governo e o terceiro setor ou sociedade civil organizada. Então, o NAP Space é isso, é uma rede colaborativa, né, que traduz esse esforço de trabalho conjunto. Eu não vou passar para vocês todos, hoje a gente tem 40, está indo para 41 NAPs, então, vocês podem acessar, vocês vão ter aí o detalhamento sobre cada um deles. Cada NAP desse envolve 50, 60 doutores, alguns, né, hoje eu acho que o maior que a gente tem é da área de genômica, tem 100 e poucos doutores, além de mestrandos, doutorandos, etc. Né? Aqui são alguns deles. Né? Londrina, principalmente pela presença da UEL, da UTF-PR, das outras ICTs que estão aqui, participa de vários. Tá? Bom, o NAP Space, ele nasce então desse desejo de organizar a rede colaborativa da região. Né? Ele é um núcleo voltado à pesquisa aplicada, inovação e desenvolvimento de novos negócios, usando dados satelitais e tecnologias espaciais. Isso para nós foi até uma surpresa, né, no começo, quando nos cutucaram lá. Né, falei, mas, poxa, a gente vai se envolver, o que o Paraná sabe, né, nessa área? Quando a gente foi analisar, ficou muito claro. Santa Catarina, nacionalmente, se posicionou com a chamada Constelação Catarina, lançamento de satélites, né? Com nanosatélites ou numa tecnologia aí que eles estão desenvolvendo. Ficou claro que tinha que dar uso para esses satélites. E o Paraná rapidamente soube aproveitar esse momento. Posicionou-se nacionalmente como um provedor de serviços utilizando redes satelitais, né? E, naturalmente, pelo setor econômico, pelo desenvolvimento econômico da região, direcionado um pouquinho mais para o agro. Né? Aqui, desculpe, aqui só para... Envolve, então, o agronegócio, gestão hídrica, mobilidade, educação, empreendedorismo, regulação jurídica. Eu até estava conversando com o pessoal do jurídico, está por aqui. Está aqui, ó. Para nós também foi uma surpresa muito positiva, quando a gente soube que, na verdade, vocês são únicos no país, né? Né? Que tem aqui, justamente na região, pessoal que olha a questão espacial do ponto de vista jurídico. Então, para nós também foi um grande diferencial para se criar o NAP Space. Em grandes números, o que está sendo feito aqui é isso. Um investimento inicial, e eu espero que seja inicial, tá? Porque tem um potencial de crescimento muito grande, de 4,2 milhões, com recursos da Fundação Araraquara, essencialmente do Fundo Paraná, distribuído nessas rubricas. Eu chamaria a atenção principalmente das bolsas. Para nós sempre é importante, e é o estágio que a gente entende que está o NAP Space, formar mais gente, formar mais competências. Né? Cris, eu vou dividir um pouquinho com a Cris, ela estava mais ou menos sabendo o que ela ia fazer. Né? Mas já agradecer mais uma vez a articulação da Cris, durante esse tempo todo, e falar um pouquinho, talvez, dos subprojetos que estão envolvidos aí. Olá, boa tarde. Como diz o Márcio, eu sou resiliente, né? Eu vou contar um pouquinho de como que a gente chegou, né? O que aconteceu numa dessas missões que a gente faz para Brasília, e nós vamos ter uma agora dia 6 e 7 de maio,
nós visitamos a agência espacial, porque o Alex é uma pessoa que é meio visionário. Ele falou assim, vamos visitar a agência espacial, diz que tem muita coisa acontecendo por lá. Vamos. Numa dessas, a gente vai. O presidente Moura, na época, vem a Londrina e fizemos um workshop. A partir desse workshop, decidimos fazer o primeiro curso de empreendedorismo, de negócios na área espacial, e surgiu a intenção desse NAP. Então, como que vai construir isso? É uma área nova. Qual que é esse New Space que a gente chama, que as pessoas não conhecem? O New Space são as aplicações, não satélites. Então, eu fui visitar, eu fui para a Barreira do Inferno, eu agora vou a Alcântara, para ver o que eles têm de interessante, o que a gente pode trazer para o Paraná. Nós temos uma competência grande em TI aqui, e isso fez toda a diferença. Nós temos milhões, 10 universidades, nós temos muita gente aqui que pode desenvolver. E a gente fechou, um dia eu estava assim, eu vou brincar, né, Sil? Que eu estava muito triste, porque os pesquisadores não conseguiam se entender. Eu cheguei um dia, eu estava no Senai, cheguei, Silvana, eu não sei o que eu faço, eu preciso montar esse NAP Space. Ela, Cris, vamos pensar junto e vamos construir esse giro do que começou com vários parceiros que eu vou contar para você. Monitoramento de corpos hídricos. Já era uma situação em que o CIMEPAR tinha de problema, que já tinha uma demanda com a Fundação Araucária, e a gente resolveu colocar o CIMEPAR, fizemos uma reunião com eles e o time Senai, que é de inteligência artificial, porque não sei se vocês sabem, a Fundação colocou Londrina com uma vocação para o IA. Então, muitos desses fomentos a gente coloca inteligência artificial. Então, ele vai ter IoT, que é o desenvolvimento de modelo para monitoramento remoto da quantidade e da qualidade de água, com sensores IoT aplicados a rios e reservatórios. Nós temos um problema com recursos hídricos. Então, esse problema chove muito num lugar e chove menos em outro. Por que acontece esses problemas de algumas climáticas? Então, esses sensores, a gente vai começar pequeno, né, Sil? A Sil que cuida disso. Mas nós vamos conseguir controlar essa parte de recursos hídricos. Íamos fazer um hackathon e a decisão foi de incorporar dentro do NAP. O Copilot com a Coamo, que é um grande parceiro, o Senai também trouxe para dentro do NAP Space, que ele já tinha essa demanda da Coamo, e a gente resolveu reforçar isso dentro do NAP, com o uso de dados satelitais para essa logística de grãos, esse monitoramento desse escoamento, de como a logística chega dos silos, né, até ao porto, ou até onde ele tem que ir. Então, essa otimização, segurança, então ele pode ter esse controle desse deslocamento. Mas a Silvana, que está na coordenação desse giro, que pode responder muito melhor do que eu. O desenvolvimento de negócios espaciais, que é o curso que eu falei com o Instituto Federal. O Instituto Federal já tem uma competência para desenvolver. Eu já fui na primeira, segunda turma, já fechamos e estamos indo para a terceira turma para promover startups e que as pessoas entendam qual que é o uso da área espacial. Porque eu vou falar de verdade, quando eu falava com as pessoas, inclusive com pares meu, falava assim, mas me diga uma coisa, o que o Estado tem de interesse em mandar gente para o espaço? Não. Você usa GPS, você usa o seu computador, tudo é espaço. Hoje, Wi-Fi, tudo que você usa, dados satelitais acabam estando envolvidos. Então, esse é o nosso interesse, aplicações. Extensão social tecnológica, eu e o professor Ramiro fomos a Natal, e eles têm um CVT espacial. O CVT é uma estratégia do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é um centro vocacional de tecnologia, e eles têm o espacial. Eu falei, eu quero isso para Londrina. Isso é sensacional. Então, a gente vai fazer com o Instituto Federal, porque lá também a operação é com o Instituto Federal, em Parnamirim, e nós vamos fazer uma mobilidade. Então, no primeiro momento, os nossos professores vão para lá para aprender, e eles retornam para cá para fazer isso com as crianças do município. Na sequência, isso vai estar junto com a carreta da inovação. Nós vamos ter um CVT itinerante para levar todo esse desenvolvimento para esse pensar, né, do que é. Não é só, nem todo mundo vai lançar foguete, mas o pensar a ciência, o desenvolvimento, a tecnologia, como é que ele pode. Tem kits maravilhosos para montar um satélite, então ele vai ter esse pensamento para a tecnologia.
O georreferenciamento de precisão, esse daqui, gente, realmente é com Tozinho e com Granzieira, tá? Implantação da estação de RBMC, como se fosse uma antena, isso é uma coisa que a Agência Espacial já tinha comentado, que seria interessante ter uma estrutura, né, Lucas? Meninos, Daniel, eu não entendo, eu vou falar o que eu repito, que eles comentam, porque eles que são os pesquisadores da área. Para vocês entenderem, tem várias pesquisas diferentes dentro do NAPSpace. E o núcleo jurídico, que eu acho que o Márcio já comentou, nós vamos ter proposições, o pessoal já tem um trabalho com a área espacial há bastante tempo, por isso que eles entraram quando eu convoquei a todos para a gente discutir essa legislação, e eles se propuseram a isso, o Paraná ter uma legislação, pensar como o uso de satélites, pensar nessa forma em que acho que só São Paulo que tem, né? Isso, só São Paulo. Então, nós vamos ser o segundo estado a ter uma legislação nesse sentido. Eu acho que é isso, né, Márcio? Secretário, venha, secretário, por favor. Porque você tem um pouco da história, daí o prefeito também fica ciente da história. Fala primeiro. Apesar, né, de ser mais importante, você fala primeiro. Pessoal, boa tarde a todos, né? Agradecer muito essa oportunidade, né? E agradecer mais uma vez à Fundação Araucária. Olha, a contribuição que a Fundação Araucária vem dando para a ciência, tecnologia e inovação, Leila, você que é lá de Brasília, é fantástico. Eu me lembro que, a época nós estávamos na prefeitura, acho que nem na prefeitura eu estava, quando veio aqui o Ramiro e o próprio Márcio para dizer que a visão deles era fazer os NAPs. Ninguém entendia direito o que esse tal de NAP que ele está falando aí, não sei o quê. Mas olha o que virou isso para o Paraná como todo. Essa rede fantástica de gente trabalhando para poder desenvolver. E a visão é muito legal, porque tem que estar atrelado com empresa, tem que ser business o negócio aí. Não adianta achar que é pesquisa pela pesquisa, nós temos que ter empreendedores. E aqui agradecer muito a Coamo, né? Quem que é da Coamo aqui? A Coamo, muito obrigado a Coamo pela participação. A Coamo está aportando recursos no NAP, não é isso? R$1 milhão. Eu queria pedir uma salva de palmas para a Coamo aí, ó. Essa cooperativa que é orgulho para todos nós, né? Muito obrigado por acreditar, né? Acreditar no NAP, acreditar nesse NAPSpace. E aquilo que, Admilton, que a Cris estava falando é verdade, né? Nós fazemos há anos já missões para Brasília para a gente poder levar o Nicolás, o ecossistema nosso, para poder ver oportunidades. E uma vez o Euclides, que trabalhava conosco, falou: Alex, nós vamos lá na AEB. Eu falei: mas agência espacial? Eu falei: eu fiquei deputado tantos anos, nunca fui na AEB? Não, nós vamos lá que tem um negócio interessante para a gente ver. E aí nós começamos a entender as oportunidades que tinham no espaço brasileiro. O espaço como um todo. Coisa que a gente nem imaginava. E aí depois, Sandra, nós fomos a própria Constelação Catarina, né, que eles são muito voltados para poder desenvolver os satélites, os nanosatélites, e nós falamos: não queremos desenvolver, né? E deixa eles desenvolvendo satélites, nós queremos um negócio que é muito maior, que é exatamente desenvolver soluções, buscar os dados, aproveitar toda essa gama que nós temos de oportunidade para poder viabilizar isso. Então, eu fico muito feliz, viu, Márcio? Agradeço lá ao professor Ramiro, saudar nossa deputada aqui também, né, Lenir, deputada federal, agradecer o prefeito, né? Acho que a presença do prefeito aqui é muito significativa, né, Márcio? Né? Mostrando o apoio que ele está dando para essas iniciativas, viu, Fabrício? Para que a gente possa transformar cada vez mais a nossa cidade, a nossa região. A parceria com o Instituto Federal, inclusive, né, o Cris, a questão de nós fazermos, e o prefeito já falou que gostou muito disso, né, de nós termos lá, existe uma parceria lá no Natal, no Rio Grande do Norte, lá, que é do Instituto Federal com uma agência espacial brasileira para poder desenvolver, e o Ministério da Aeronáutica, e nós vamos trazer para cá. Isso foi uma provocação do próprio presidente da Agência Espacial Brasileira para que a gente pudesse fazer, e nós vamos ter toda uma estrutura aqui para poder mostrar, e aqui agradecer, Reinaldo, o nosso Instituto Federal pela parceria também, e eu vejo que isso aqui vai ser fantástico o que nós vamos ter de oportunidades. Então, por isso que eu queria agradecer, né, o Paulo, que é o nosso diretor de inteligência artificial, o professor Padilha também,
que é o nosso coordenador de inteligência artificial, agradecer todos os amigos que estão aqui, as universidades, todos os parceiros, e eu não tenho a menor dúvida que nós vamos dar um passo gigante hoje, para que a gente possa cada vez mais trazer oportunidades, desenvolver negócios para a nossa cidade, a nossa região, e transformar Londrina cada vez mais numa referência em ciência, tecnologia e inovação. Então, agradecer muito a Cris, né, parabéns, Cris, pelo seu trabalho, parabéns pela sua determinação, agradecer a Fundação Araucária, agradecer todos que estão aqui, né? O Sandra, leve um abraço também ao nosso governador Ratinho, que apoia fortemente todas essas iniciativas, e que a gente possa ter outros eventos como esse, comemorando grandes conquistas, como é hoje. Muitas pessoas não entendem o que se você perguntar aí na cidade, menos ainda. Mas, com certeza, nós vamos ter grandes projetos, grandes soluções, através desse início que nós estamos fazendo aqui. Então, parabéns a todos, muito obrigado pela presença, e viva o NapSpace. Obrigada, secretário. Gostaríamos de registrar e agradecer as presenças das seguintes autoridades. O prefeito de Londrina, Tiago Amaral, está conosco aqui. Vice-reitor da Universidade Estadual do Norte do Paraná, Ricardo Aparecido Campos. O vice-reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ivo Motim Demiati. A coordenadora de Estudos Estratégicos e Novos Negócios da Agência Espacial Brasileira, Leila Maria Garcia Fonseca. A chefe do Núcleo Regional da Casa Civil de Londrina, Sandra Moia. O coordenador de Inovação e Inteligência Artificial da Coamo, Daniel Bonetti. O diretor e coordenador dos Conselhos Temáticos de Inovação e Tecnologia da Federação das Indústrias do Paraná, Lúcio Camigi. Henrique Arno Cabral, gerente de Tecnologia e Inovação do Senai. O diretor do campus Londrina, do Instituto Federal do Paraná, Reinaldo Nishikawa. O coordenador do Núcleo Jurídico do NapSpace e também do Observatório de Direito Espacial, Paulo Camargo. O presidente da Folha de Londrina, Nicolás Merria. Agora chamamos para algumas palavras também. Queremos agradecer também a presença da deputada Lenir de Assis aqui conosco. E agora chamamos também para algumas palavras o prefeito de Londrina, Tiago Amaral. Bom dia, gente. A voz está... Eu vou até falar mais longe, assim, né, para não assustar tanto a gente. Bom dia, não, boa tarde, né, recomeçando aqui. Satisfação estar aqui com vocês. Em um ambiente que lá atrás, né, na primeira edição da Expo Londrina, com certeza absoluta, a gente pode dizer que quando ela se iniciou, dificilmente imaginaram, talvez, a grandiosidade e a complexidade dos assuntos que aqui seriam tratados ao longo do tempo. E por incrível que pareça, falar de tecnologia aqui, eu falar do NapSpace aqui, não é um desvio de rota. Não é, como é que é, desvio de trabalho, né, que a gente fala, como é que é, desvio de função. Não é um desvio de função. Na verdade, é uma adaptação, é uma atualização. É grandioso a gente pensar assim, Alex, porque tudo hoje, para o setor público, para a sociedade, tem um nível de dinâmica muito diferente daquilo que a gente estava acostumado, talvez há uma década atrás, há 2 décadas atrás, enfim. Então, falar sobre um assunto como esse aqui, justamente na maior feira agropecuária do Brasil, por incrível que pareça, graças ao que Londrina está fazendo, graças ao que a Expo Londrina e ao arranjo produtivo que nós temos aqui, se tornou algo absolutamente comum e normal. Desde 2017, que a nossa grande Expo Londrina começou a recepcionar aqui esse pavilhão Smart Agro, com as suas evoluções, e hoje a gente vê o lançamento de algo tão inovador, tão diferenciado, tão extraordinário, como tem o potencial para ser esse NapSpace. Eu vou ser muito franco, viu, Espinosa? Aqui, a gente entender toda a complexidade, falava isso para a Cris agora, Alex, toda a complexidade e a dimensão de onde podemos chegar com o uso dessa tecnologia e com o desenvolvimento dessas soluções baseado nessas tecnologias, não é algo tão simples assim. Então, eu realmente fiquei ali ao lado deles, mas tá, qual é a dimensão disso? Falei para a Cris,
seria muito importante a gente entender, talvez ter uma nova oportunidade para entender qual o tipo de solução que a gente pode buscar a partir dessa estratégia. Porque não é simples. Tanto que quando foi apresentado aqui essa solução que a Coamo está liderando, eu já olhei para o Fabrício ali, meu presidente da CMTU, e para o Alex, nosso secretário, e falei, eu preciso disso na prefeitura. E eu preciso disso para ontem. Porque se tem uma frota complexa da gente gerir, ou até mesmo serviços para a gente gerir, é o da prefeitura. Né? Então eu tenho a minha frota lá, que faz os serviços hoje da iluminação, da capina e da roçagem, da coleta, transporte escolar rural. Como é que pega a internet lá? Cadê o Renan, meu presidente da companhia de iluminação, né? Para trazer as soluções que ele já tem de IoT, inclusive premiadas aqui em 2017, não é verdade? Então, assim, aqui, mais uma vez, além do outro evento que nós fizemos há algum tempo atrás, eu já digo, pelo amor de Deus, incluam aqui a Prefeitura de Londrina. Nós precisamos sair do museu, como a gente também colocou hoje lá no nosso stand. O início da cidade de Londrina, está muito claro lá, da grandiosidade da cidade de Londrina, mas o novo tempo da cidade de Londrina, que é realmente na tecnologia. Então essas soluções aqui, elas precisam chegar também para a administração pública. E aí sim eu tenho certeza que o peso e a carga nas costas do cidadão, como também do empresário, do empreendedor, ele vai começar a diminuir. Quando nós tivermos uma gestão mais simples, mais eficiente, mais rápida, mais dinâmica, que pese menos do que ela pesa hoje e entregue melhores resultados. Falei hoje na entrevista que estava dando para a Rick, Alex, da nova sistemática que nós estamos implementando, Lenir, nosso deputado federal, que nós estamos implementando aqui em Londrina, que é o sistema de comunicação entre a Prefeitura de Londrina e o cidadão, prefeito e cidadão. Gosto até de usar o termo, omnichannel, no code, totalmente moderna, mas ninguém precisa entender isso. A única coisa que as pessoas precisam, o cidadão precisa é sentir que ela pode falar com a gente por qualquer canal, que ela vai poder controlar e acompanhar isso por qualquer canal, e que quanto mais novas necessidades nós tivermos, nós conseguiremos conectar e integrar essas novas soluções. Então a gente não precisa explicar isso para ninguém, ela só precisa sentir isso. Isso é uma cidade inteligente, né? Que fala assim simples, fácil, direto com o cidadão. Então, essa solução e essas estratégias que nós estamos lançando, inclusive aqui na feira, lá no nosso stand, essa nova solução, Alex, eu já penso na segunda alternativa nossa, o Fabrício, que é a solução que nós vamos trazer para a inteligência, para o uso de sensores, sensoriamento, e por que não esse tipo de sensor aqui, que estão colocados já nessa plataforma, para também alimentar os dados e as informações e serem trabalhados com inteligência artificial para atender aquilo que visionariamente pensou Alex Canziani, mas com inteligência artificial para nos trazer já a solução ou apontar o problema e, consequentemente, a solução daquilo que a gente tem pela frente. Então, eu só quero dizer o seguinte, com tudo isso aqui, que a cidade de Londrina e a sua administração local, a nossa prefeitura, está sedenta, está ansiosa e está totalmente alinhado, disponível e disposta a ajudar, a ser ajudada e a ser um grande divulgador e propagador dessas grandes transformações que esse ecossistema maravilhoso da cidade de Londrina e do Paraná tem para oferecer, não só para a nossa região, mas para o mundo todo. Então, contem com a gente de forma integral para aquilo que for necessário e para aquilo que vocês entenderem que vocês podem, e eu entendo que até que devem, nos ajudar a ser melhor para o nosso cidadão. Alex, Espinosa, Cris, sensacional. Onde é que eu estou? Tem até um totem lá no nosso stand, né, com projeção, onde eu estou falando lá, tá divertido, tá legal lá, viu? Estamos high-tech já. Então tá aqui, ó, já estou inserido em todo esse sistema. Mas parabéns a vocês
por esse grande projeto, ao nosso ecossistema e a cada um de vocês que acreditam e muito nas soluções de tecnologia aqui para a nossa cidade de Londrina. Uma boa tarde a todos e parabéns mais uma vez. Obrigado. Obrigada, prefeito. Pode continuar aqui no palco com a gente. Eu quero chamar agora o vice-reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que também é nosso representante do Conselho Superior da Fundação Araucária, professor Ivo Motim Demiati, para a assinatura do protocolo de lançamento, então, do NapSpace. Por favor. Professora Cristiane também, articuladora do NapSpace. Podemos ter a assinatura do secretário Alex Canziani. Professor Luiz Márcio Espinosa, diretor da Fundação Araucária. Cristiane Cordeiro, articuladora do NapSpace e também assessora de Relações Institucionais e Inovação da Fundação Araucária. Prefeito de Londrina, Tiago Amaral, por favor. E representando, então, o Conselho Superior da Fundação Araucária, o professor Ivo, vice-reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Tivemos aqui uma antecipação da assinatura, mas ainda temos a fala da coordenadora de Estudos Estratégicos e Novos Negócios da Agência Espacial Brasileira, a senhora Leila Maria Garcia Fonseca, por gentileza. Bom dia a todos e a todas. Né? A Cristiane aqui falou que ia começar, né, o NapSpace, mas quando você mostrou aqui tantas coisas que você já fez, já faz um bom tempo que você já está trabalhando nesse NapSpace, já implementou bastante projetos aqui, muito interessante. Tá? Mas eu quero agradecer, né, é uma honra estar aqui representando o Dr. Chamon, que é presidente da Agência Espacial Brasileira, né, nesse lançamento do NapSpace, que é um novo arranjo, né? Tem vários, é um novo arranjo para pesquisa e inovação no setor espacial. Tá. Mas quando a gente fala em setor espacial, a gente está num ambiente aqui totalmente de agronegócio, né? E o agronegócio é uma atividade espacial, né? Quando você olha para aquelas máquinas que estão lá fora, né, a agricultura de precisão, não se faz nada em agricultura de precisão e no agronegócio de alto desempenho, né, sem o espaço. Né? Então, o satélite está em tudo. Então, essa iniciativa é uma grande oportunidade de unir universidades, centros de pesquisa, empresas privadas, né, e governo. E tudo assim num bem comum, né, para fortalecimento do setor espacial. Então, a Agência Espacial ela se sente muito agradecida de ter esse esforço, né, do Estado do Pará em estar fortalecendo o setor espacial brasileiro. Então, o Paraná é um estado com forte tradição em ciência, tecnologia e formação de talentos. E hoje eu participei de uma reunião aqui como ouvinte, a convite da Cristiane, né, que é a reunião de governança do agronegócio de Maringá e região. Eu fiquei muito surpresa, né, e feliz e pude encontrar alguns desses talentos no setor espacial, mesmo que ele não saiba que ele está fazendo atividades agrobusiness no setor espacial. Que eu pude falar, você faz, né, você está trabalhando no setor espacial. Então, na EB, nós acreditamos que investir em espaço é investir no futuro do Brasil. O espaço está presente no nosso dia a dia, nos satélites que ajudam a prever o tempo, no monitoramento das florestas, né, que o Brasil é o país que tem o melhor e o maior programa de monitoramento de florestas tropicais do mundo, onde a gente já capacitou vários países que têm florestas tropicais, como a África. O agronegócio
é um dos maiores negócios do Brasil. Né, o nosso país vive, né, do agronegócio, é o mais importante negócio do nosso país. E está aqui no estado do Pará, né, em outros lugares, mais forte aqui. E eu fico muito feliz, é a primeira vez que eu estou em Londrina, né, e estou sentindo essa pujança, né, de talento, de agronegócio, de pesquisa, né, desenvolvimento. Encontrei aqui o pró-reitor. Então, por isso que investir em pesquisa e inovação nessa área é investir no futuro do Brasil. Eu acho que Londrina e o estado do Pará estão muito à frente de outros estados. Quero parabenizar todos que ajudaram a construir essa iniciativa, principalmente aqui a que eu mais conheço, que é a Cristiane, né, que ela fica rodando o país todo, né, para conhecer o que é feito no setor espacial. E a Agência Espacial Brasileira está aqui como parceira, de portas abertas, pronta para colaborar e somar. Então, desejamos sucesso ao NAP Space e conte conosco, tá, para fortalecer o setor espacial, que essa é uma das missões da Agência Espacial Brasileira. Muito obrigada. Obrigada. Quero registrar também a presença do vice-diretor de Ciência, Tecnologia e Urbanismo da Universidade Estadual de Londrina, José Fernando Mangili. Dessa forma, então, encerramos esta cerimônia de lançamento do novo arranjo de pesquisa e inovação, NAP Space. Agradecemos a todos pela participação conosco, também a todos que nos acompanharam pelo canal da Fundação Araucária no YouTube. Tenham todos uma boa tarde.